Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos. A gente vai esperar só um pouquinho, talvez uns 3 minutos, para mais pessoas chegarem, se juntarem a nós, mas, por favor, sintam-se à vontade já para começar a fazer suas perguntas através do botão de Q&A. Bom dia, pessoal. Só mais uns 2 minutinhos e aí a gente começa uma pequena apresentação e já parte para as perguntas, certo? Por enquanto, vocês podem fazer suas perguntas aqui no botão de Q&A. Estou gostando de ver que teve bastante gente hoje. Estou feliz. Bom dia, pessoal. Vamos começar, então. Primeiramente, super bem-vindos. Obrigado por essa plateia maravilhosa. Hoje tem bastante gente, estou bem empolgado. Queria, então, falar um pouquinho para vocês. Primeiro, bem-vindos, né? A sessão de Tira Dúvidas ao vivo. Acontece todas as terças e quintas às 11 horas. Temos hoje com a gente a Camila Costa, que é gerente de Customer Success aqui junto com o nosso time dentro do Pipefy. E temos a equipe que está aqui junto com vocês há 2 semaninhas, eu, o Antônio, a Stephanie e o Lucas. Só para frisar bem, aqui é um espaço aberto, tá, gente? Para perguntas e para tirar dúvidas sobre funcionalidades, sobre qualquer coisa que tiver aparecendo aí na cabecinha de vocês como uma questão. Acontece toda semana, terças e quintas, às 11 horas. A gente tem também uma versão em inglês, para aqueles que gostariam de ter mais um tempinho para tirar suas dúvidas e compartilhar junto com outros clientes as suas questões. Então, fiquem à vontade para fazer suas perguntas no botão de Q&A. Fiquem bastante à vontade também para utilizar o chat para conversar com a gente e com as outras pessoas que estão por aí na audiência, porque esse momento é para isso também, essa troca super saudável entre os nossos clientes. Para quem gostaria de ter sua pergunta priorizada nessas sessões, aqui tem um QR Code, que vocês, através deles, têm acesso a um formulário super simples, tá? Tipo, super fácil de responder, mas que é super interessante porque vocês podem trazer algumas evidências, como print de telas, vídeos daquilo que está causando dúvida e às vezes ajuda a gente a descrever, sabe? Ou entender melhor o cenário. E é interessante porque todo mundo aprende com a sua dúvida. Então, novamente, fiquem à vontade para perguntar, botãozinho de Q&A ali na parte de baixo. E, Lucas, é contigo. Perfeito, bom dia a todo mundo, obrigado, Anthony, pela apresentação. Então, a gente vai aqui começar a compartilhar a tela. Pessoal, já reforçando, fiquem à vontade, dá para compartilhar suas perguntas aqui no botão do Q&A. Perfeito, eu acredito que vocês já estão vendo a minha tela.
Estamos. Perfeito, maravilha. Então, pessoal, como o Anthony citou, né, a gente vai começar com as perguntas que foram nos enviadas de forma previamente, tá? Vi aqui o formulário que a Stephanie já colocou no nosso chat, tá? E depois a gente, então, começa com as perguntas que estão hoje no nosso Q&A, tá? Então, eu acredito que a gente vai começar, Antônio, com a pergunta da Marina, da Soma Publicidade, tá? Então, ela pergunta, né, que hoje já existe a automação nativa, né, na movimentação do card do filho e do pai, né? Então, quando ela movimenta o card do filho, né, o pai também é movido. Se existe a opção de fazer ao contrário. Boa, valeu, Lucas. Essa é uma dúvida bem recorrente. Eu não sei se a Marina já está aqui com a gente, mas qualquer coisa ela pode ter acesso a essa dúvida no nosso repositório de vídeos. Mas vamos mostrar primeiro o que a gente consegue fazer, Lucas. Pode ser? Se você for ali Perfeito. em automações, possivelmente a gente vai ter criado uma, mas a gente pode criar uma do zero também, só para o pessoal entender o que ela gostaria de fazer. Então, o que ela quer é mover um card, certo? Quando, vamos dizer que um campo é atualizado. Quando um campo é atualizado, só para a gente criar uma estratégia bem genérica aqui. A gente primeiro seleciona ali o pipe, né? O OpenOffice é o que onde a gente gostaria de criar automação. A gente seleciona um campo, pode escolher qualquer um, é mais para a gente desenhar rapidinho. E o que ela gostaria de fazer, ó, vocês estão vendo aqui como execução da automação, uma ação pode ser desbloqueada, certo? A gente primeiro desenha a nossa regra, que no caso é quando um campo é atualizado no OpenOffice, o campo solicitante, a gente consegue mover o card.py, certo? Isso ela trouxe como algo que já é dado, está aqui dentro do Pipefy, é nativo, e o que a gente consegue fazer é mover o card.py para alguma fase, certo? Como que os clientes utilizam de forma mais recorrente esse tipo de automação? Por exemplo, temos um fluxo de compras que está atrelado a um card em um outro pipe de faturamento. Então, quando você termina uma compra, você quer que a fatura caminhe junto com ele. Então, é mais ou menos, esse pode ser um dos formatos de utilização, mas o que a Marina gostaria de fazer é criar justamente o contrário, tá vendo? Ela quer que, ao mover o card pai, o card filho seja movido junto. E aí vamos tentar mostrar que isso não é possível também, para que as pessoas entendam o que ela tentou fazer, Lucas. Fecha essas duas opções que a gente acabou de criar. Boa. E passa com o pessoal aqui pelas regras, para a gente mostrar que realmente não existe uma regra. Pode só abaixar um pouquinho aqui. Isso aí, boa. Não existe aqui, tá vendo, uma opção para a gente criar um movimento do pai que acione um movimento do filho. O que a gente consegue fazer para resolver essa regra de automação e esse gatilho? Construir uma integração customizada. Para fazer isso, é importante que você entre em contato com o gerente de contas e ele vai conseguir conduzir vocês para o processo de construção dessa integração customizada. Beleza? Então, Perfeito. assim, só Muito. resumindo, a gente não consegue, né? A gente só consegue criar essa automação que move o pai, não o pai que move o filho, mas a gente consegue fazer isso de forma customizada. Perfeito. Muito obrigado, Boa. Antônio. E, Nada. pessoal, quem não tem um contato do seu gestor de contas ou não lembra, pode iniciar um chat ali no nosso suporte, tá? E fazer essa pergunta. Com qual pessoa que eu devo conversar, como que eu faço, tá? O nosso time já tem essa informação. Então, fiquem à vontade. Seguindo aqui nas perguntas, a Marina acabou nos enviando mais uma. Então, uma relação, né, de um formulário público. Então, o que ela perguntou? É possível realizar uma trava de um formulário público através de um campo?
Por exemplo, cada plano de serviço possui um tempo de suporte técnico, 2 meses ou 6 meses. Porém, o link é um formulário público. Pensei em travar o Forms por um CNPJ ou outra forma. Tá, pessoal? Então, a gente vai revisar aqui a questãozinha do formulário público e eu vou dar algumas sugestões paliativas. O pessoal também que está na chamada também pode ver se tem outras opções, né? Mas pelo que a gente viu aqui da Marina, então ela tem aqui, né, o seu formulário inicial, tá? Então ela pode pegar aqui o link compartilhado, né? Ele estar como público, tá? Então ela tem essa opção, ou seja, qualquer pessoa que tiver esse link, né, pode criar um card aqui e vai iniciar para ela. Então, pela pergunta dela dependendo, né, ela tem uma pergunta aqui chamada CNPJ. Então, dependendo dessa pergunta, se a pessoa não for o que ela deseje, por exemplo, né, não vir mais perguntas embaixo, tá? Então, nesse caso, tá, Marina, o que a gente poderia sugerir como uma questão paliativa é, então, você criar aqui, né, um campo com algumas opções, de seleção única de opção, né? Então, a pergunta aqui, CNPJ, ter algumas opções aqui, então, né, das pessoas que você já sabe que é, dos fornecedores ali. Então, aqui vão ter algumas opções de CNPJ, tá? Então, vou botar alguns números aqui aleatórios, a gente salva, né? Você poderia, por exemplo, subir esse CNPJ aqui para cima, tá? Então, ser uma das primeiras perguntas, a primeira ou a segunda, né? E depois, então, criar aqui, então, uma condicional, tá? No campo, tá? Então, se dependendo da pergunta, né? Opa, deixa eu ver aqui. Tá? Então, por exemplo, dependendo da pergunta, como se fosse aqui, no caso, eu vou vir em CNPJ, no formulário inicial, que a gente acabou de criar aqui, né? Então, se, por exemplo, se ele não for igual, né, ou se ele é igual a, e aí tu pode ter uma outra opção, né? Além dos que a gente tem aqui, criar, né? Uma opção, não é nenhum destes CNPJs, por exemplo, ou algo assim. Então, quando a pessoa, por exemplo, selecionar esse campo, né, que não é nenhuma das opções que você gostaria aqui, a gente pode colocar, então, que em vez de ele exibir, ele esconde, né, as outras nossas perguntas aqui. Então, do Start Form, né, como, por exemplo, área, solicitação, aprovação e por aí em diante. Ou seja, a pessoa ela nem vê as outras opções para mandar esse formulário. E, claro, depois também a gente pode deixar ali um textinho, né? Então, pode vir uma outra pergunta dizendo: você selecionou um CNPJ que não está nos nossos termos, por isso, né, você não precisa enviar o formulário ou entre em contato por e-mail e colocar o e-mail dela, tá? Algumas dessas opções. Pessoal, não sei se vocês têm uma outra opção, uma outra sugestão para esse caso. O que eu consigo imaginar é isso, Lucas. Camila, você tem alguma opinião sobre o que foi mostrado? Não, para mim é isso mesmo também, pessoal. Show, maravilha. Perfeito. A gente seguindo aqui, então, a gente tem a pergunta do Lâncio. Opa, desculpa, a empresa Lâncio, do Bruno Calaza, tá, Bruno? E o Bruno, então, pergunta a questão sobre os relatórios, né, e os dashboards. Então, ele queria saber como ele gera um dashboard ou um relatório que mostrasse para ele o tempo de resposta de cada uma das tarefas criadas. O que precisa é conseguir ver quanto tempo as pessoas demoram para fazerem suas demandas. Então, Camila, não sei se consegue nos ajudar nessa questão. Claro, então, pessoal, dashboards, como vocês sabem, é uma funcionalidade nova, né? Então, você consegue visualizar esses relatórios em pipes e não, né, em empresas. Então, aqui no nosso pipe, a gente tem ali os dashboards e clicando nele, a gente vai entrar nesse cenário onde a gente consegue criar vários relatórios, tá bom? Então, aqui está carregando um pouquinho. Então, para iniciar um novo relatório, um novo dashboard, é só ir ali em New Dashboard. E aí a gente vai dar um nome, tá? Então, o nome... Isso, o Lucas está Eu preenchendo já ali. coloquei um sistemzinho. Pode salvar.
Então, agora a gente vai adicionar um novo gráfico aqui nesse nosso relatório. Então, a gente pode adicionar vários gráficos, né? Então, esse dashboard que a gente criou do dia 23/3 pode ter vários gráficos, tá? Então, pode ser um relatório de vendas, pode ser um relatório de suporte, você vai dando ali os nomezinhos das coisas que vocês querem ver. E aqui em cima, a gente tem as nossas variáveis, né? Então, a gente tem as medidas, né? Onde a gente vai conseguir mensurar o que a gente quer ver, e a gente tem as dimensões e o tempo. Então, para a gente começar, Lucas, repete só o que ele estava querendo ver, por favor. Perfeito. Então, a pergunta dele é ver, por exemplo, quanto tempo que um card, por exemplo, demorou para ele ter sido criado e concluído, ou durante uma fase, né? Quanto tempo é que um card ficou dentro de uma fase. Tá, bacana. Então, a gente consegue ver isso tanto no dashboard quanto ali no relatório, tá? No relatório, ele é um pouquinho mais fácil, mas no dashboard a gente consegue fazer isso também. Então, aqui no dashboard é só a gente ali em medidas, e aí a gente vai escolher cards count. Pode digitar cards count. Ali, cards count. E aí, a gente quer saber quanto tempo, né, cada card passou numa fase. Então, a gente precisa, na dimensão, escolher a fase. Então, pode colocar o nome, pode ser fase de aprovação, e aí a gente precisa colocar phase name. Isso. Calma, desce um pouquinho. Current phase name. Opa. Isso. E aí, aqui embaixo, a gente tem alguns filtros, né? Isso. Nesse filtro, a gente pode escolher qual que é o nome da nossa fase que a gente está querendo avaliar. Então, você pode colocar, eu não sei quais são as fases que tem nesse pipe, mas, por exemplo, aprovação. Então, a gente vai colocar o nome pode colocar phase name. Isso. E aí, aqui, a gente vai colocar pode colocar aprovação. Esse nome tem que estar exatamente igual ao da tua fase, para ele conseguir puxar, tá? Então, dependendo do nome, você tem que revisar ou copiar e colar, para ele conseguir aparecer aqui embaixo. E aí, as variáveis de tempo, você vai definir. Se você quer saber neste mês, ou neste ano, ou na semana passada, ou no dia de hoje, tá? Então, ali ainda está carregando. O dashboard, lembrando, ele é uma funcionalidade beta, tá? Então, pode ser que vocês encontrem aí um certo delay na hora que eles estão carregando. Então, pode subir um pouquinho. Aqui ele não achou nada, nenhum card ainda ali na fase de aprovação, provavelmente porque tem alguma letrinha está errada e etc. Mas só para a gente adiantar, Lucas, você consegue abrir outra página com os relatórios, só para mostrar de forma mais fácil? Claro, perfeito. E até, pessoal, reforçando que o Camila citou, esse errinho aqui, né, da digitação é algo que já me pegou várias vezes, tá? Então, Sim. é algo que fica ali. Então, bacana. Vamos fazer outro relatório, então, lá embaixo. Isso. No relatório, você vai ter uma visão mais de lista, tá, pessoal? Então, a gente vai adicionar um filtro ali, que é onde a gente vai iniciar. O que a gente está querendo ver nesse relatório, né? Então, ele está querendo saber quanto tempo cada card passou na fase. Então, eu vou selecionar, por exemplo, ali, a fase atual. Eu quero saber, a fase atual e aí eu vou escolher minha fase. Pode ser ali aprovação. Então, todos os cards que estão na fase de aprovação são esses aqui. E aí, ali no nosso lado direito, a gente tem algumas variáveis. A primeira é de exportação.
A do meio é a de escolher quais são as colunas que você quer ver no teu relatório, e a última ali é de soma, quando você tem algum campo de moeda, né, de valores, você consegue fazer essa soma. Então, ali na do meio, que é a de colunas, a gente vai escolher, dentro da fase, pode descer e ir para a fase de aprovação, pode descer, descer, fase de aprovação. Ali embaixo, a gente tem o tempo, pode descer um pouquinho. A gente tem a primeira vez que ele entrou na fase de aprovação e a última vez que ele entrou, e a gente tem o tempo total que ele passou ali na fase de aprovação. Então, selecionando esse daqui, você pode pegar de qualquer fase e saber em cada fase quanto tempo esse card, né, essa demanda ficou ali sendo trabalhada, tá? Então, essa seria uma maneira mais fácil, porém você não tem a visibilidade, né, de um gráfico. Você pode olhar só por aqui ou fazer a exportação para uma planilha de Excel, caso você queira. Perfeito. E então a gente selecionando aqui, né, as opções, as colunas, ele automaticamente já muda, né, aqui a nossa visão paliativa, né, então como esse card nunca saiu dessa fase, é desconhecido, e como a Camila citou, né, então depois a gente já tem a resposta aqui, não precisa fazer um cálculo, né, da primeira vez que saiu, da última que entrou, e aí já pode exportar aqui, né, então esse relatório aqui via Excel. Pessoal, ainda nesse tópico, algo que eu já vi cliente fazer que foi super interessante é que ele precisava manter um tracking de SLA mesmo, né, de acordo de entrega de serviço relacionado ao tempo que cada uma das fases do processo levava, sabe, em média. Então, o que ele fez foi adicionar o título do card dele e ao invés de, tipo, puxa um pouquinho ali para a direita, Lucas, para a gente ver as colunas, por favor. Ao invés de colocar a primeira vez que entrou e a primeira vez que saiu, ele colocou o tempo total em cada uma das fases. E aí ele extraía esse relatório e fazia uma análise um pouco mais detalhada de, olha, quais são as fases que estão respeitando o nosso SLA e talvez quais delas a gente precisa ter algum tipo de refinamento, né, no processo para identificar como melhorar o tempo de entrega. Perfeito. Muito bom, Antônio. Até complementando um pouquinho também, eu já vi algo bem parecido, e até aqui nos filtros, né, o pessoal colocava tem que estar na fase de aprovação, e aqui, né, no E, então ele selecionava o criador, né, então para saber quem criou, ele dividia os times, e ele tinha 2 relatórios diferentes, né, então o relatório, os filtros eram o mesmo, e o que diferenciava era o criador. Ele exportando via Excel, ele já sabia, né, qual equipe estava melhor que a outra, e isso resulta, né, no final do mês ali, na questão financeira. Então é bem interessante isso. Perfeito, pessoal. Então aqui, muito obrigado, Camila e Antônio. Aqui a gente vai para a nossa última pergunta que foi enviada de forma previamente, tá? Então, reforçando a todo mundo, essas perguntas são enviadas pelo nosso Pipe, a gente vai mandar aqui o link de novo aqui no chat, tá, pessoal? Então, se vocês querem ter uma priorização, podem ver essas perguntas por aqui. Então, a última pergunta é do Lucas, o meu xará. Ele pergunta: olá, quando crio um campo com ID, eu posso bloquear para que sempre seja de 4 dígitos, por exemplo? Tá? Então, Lucas, hoje o que a gente tem é que não é possível, tá, fazer esse bloqueio. Então, eu queria algo, por exemplo, de 4 dígitos, de 5 dígitos. Então, o que a gente sempre recomenda é aqui algumas opções, né? Então, se não for uma lista muito grande, né? Então, se você já sabe quais são esses números, por exemplo, esse ID que a pessoa vai digitar, né? A gente já pode ter aqui no card, por exemplo, aquela seleção de única de opções, né? Então, que você já sabe mais ou menos o que vai ser colocado, mas algo, então, né, que seja, por exemplo, com 4 dígitos, com 5 dígitos, que fuja um pouco, né, dessa questão de CNPJ, de um tempo, por exemplo, não tem como. Tá? Não sei, pessoal, se vocês têm alguma outra sugestão, alguma forma paliativa que vocês utilizam, mas hoje eu não vejo nenhuma opção para esse caso. Uma sugestão que eu daria, Lucas, é ao criar o campo numérico, né? Pelo que eu entendi, os caracteres serão sempre números.
ao criar esse campo numérico, se você puder selecionar, a gente colocar uma descrição. Então, o título desse campo vai ser ID, e colocar nessa descrição que esse campo deverá conter 4 dígitos. E aí fica como um aviso para a pessoa que for preencher, né, que tem que ter 4 dígitos. Porém, bloquear isso no nosso campo para que seja exatamente 4 dígitos, hoje em dia não é possível fazer pelo Pipefy. Perfeito, isso é sensacional, é isso mesmo. Eu acredito que, né, por exemplo, como ela colocou aqui, na nossa direita a gente já pode ver, né, um preview desse modelo, e está aqui, né? Então está o campo ID e está aqui, né? Então a pessoa, claro, o erro humano sempre pode acontecer, isso é normal, mas o aviso ele foi dado, né? Então ele está aqui. Perfeito, Esther, muito obrigado. Por nada. Perfeito, pessoal. Então agora a gente vai para nossas perguntas que foram enviadas aqui pelo Q&A. Deixa eu ver aqui. Legal, Lucas. Eu acho que a gente pode começar respondendo uma pergunta anônima que a gente recebeu. O cliente ele está criando um processo, um pipeline, tentando criar um pipeline automatizado, e ele quer construir um pipeline que tenha de forma satisfatória o controle, a prospecção e a automatização dos processos. O que a gente consegue mostrar para ele, que eu acho que pode dar um super help, por exemplo, é mostrar mais ou menos quais são os templates que a gente já tem de construção de processos de vendas. Perfeito. Vamos lá na galeria de Pessoal, templates. só para a gente dar uma retomada, então, né, na tela inicial aqui do Pipefy, aqui embaixo a gente vai ter galeria de templates, mas à nossa esquerda também há essa opção, tá? Então tá aqui como um supermercado mesmo, onde vocês podem consumir esses templatezinhos. A gente clicando aqui, vem na nossa esquerda aqui as opções, né? Então, os tópicos em que a gente está citando. Então, se eu não me engano, esse é vendas, né, Antônio? Isso, vendas. Perfeito, O pessoal. processo de prospecção. Então a gente já até tem um aqui bem bonitinho, né? Prospecção ativa. Está em altas, então o pessoal está utilizando bastante. A gente clicando nele aqui, ele vem, né? Então uma descrição, né? Dizendo para a gente de como funciona, quais são, o que você consegue como resultado, né? Otimização, como ele foi feito, né? E aqui um exemplo, tá? Então a gente vai aqui clicar em usar esse template. Então aqui a gente ainda tem uma introdução, né, de alguns pop-ups, então que a gente pode fazer um passo a passo, tá? Leva menos de 2 minutos, como está aqui descrito para a gente, mas hoje a gente vai pular, né, para otimizar um pouquinho do nosso tempo. Claro. Então, Lucas, eu acho que algo que a gente pode mostrar é um pouco mesmo da facilidade, né, que a gente consegue entregar para esse cliente na construção desse fluxo. Lembrando que isso aqui é um template, então ele precisa ser reestruturado de uma forma a sanar as dores que o nosso cliente gostaria de resolver, mas já dá para perceber aqui que existe um processo de qualificação, um processo que leva em consideração o contato com o cliente, a prospecção em si, as ligações, e-mails, uma fase de reunião marcada, de qualificação do lead. Então, eu acredito que por aí esse nosso cliente ele consegue buscar qual template que se aproxima melhor daquilo que resolve o problema dele. E se ele gostar se fizer sentido para ele, ele poderia também compartilhar conosco aqui o pessoal que está como palestrante dentro do Zoom, qual que é o teu atuador mais específica, né? Porque foi uma pergunta bem abrangente. Se você quiser também
entrar em contato via formulário com um pouco mais de descrição sobre a sua dúvida, um de nós pode retornar o contato tentando apresentar alguns itens que sejam um pouco mais afunilados na sua dor, algo dessa natureza. Perfeito, Antônio. Realmente, eu acho que esse template facilita muito, né? Então, para quem já quer criar algo, já tem, né, uma base muito pronta aqui, mas como o Antônio citou, tem que ser editado, né, para o dia a dia de vocês, para o que for mais prático, para o que for melhor, né? Então, a gente pode criar aqui, por exemplo, um lead, né? Então, a gente tem todas as opções aqui. Você pode customizar do jeito que, né, que lhe interessa. Essa informação, para mim, é mais interessante, ela não é. E, realmente, né, para as questões das automações, a gente tem que vir aqui no nosso robozinho, como a gente fez lá na primeira questão, né? E criar, por exemplo, quando for movido para e-mail, né, já vai um e-mail automático, né? E é isso que o Pipefy ganha. Então, além de um gerenciamento de tarefas, né, uma automatização do processo. Então, a gente tem essas duas vias em que ganha muito, acelera, né? E depois, claro, né, complementando na outra pergunta que a gente teve, ainda a gente consegue puxar um relatório e saber, opa, o Lucas está vendendo melhor que o Antônio, né? O Antônio está vendendo melhor que o Lucas. A gente consegue ter esses comparativos dentro dos usuários aqui da empresa, né? Que estão fornecendo informações aqui para esse pipe. Perfeito. Perfeito, pessoal. Podem seguir com a próxima pergunta. Eu não estou conseguindo acessar aqui o Zoom. Então, se vocês conseguirem ler para a gente aí. Posso ler para você? Então, essa Perfeito. pergunta é do Marcelo. Ele está trabalhando num fluxo de aprovação de solicitação e ele quer saber se consegue colocar um botãozinho ali no template de e-mail para quando chegar para o aprovador, ele informar se aceita ou se recusa, tá? Quer saber se isso é possível. Então, Marcelo, hoje, né, na verdade, informação quentinha para vocês, a gente já está trabalhando numa nova funcionalidade dentro dos nossos pipes, que a gente chama de formulários entre fases, tá? Então, acho que isso resolveria para você. A gente liberou essa semana, tá? Em fase de teste mesmo, para todas as organizações. Então, se você entrar no seu pipe, dentro da fase, qualquer fase, ali no canto superior direito, a gente tem ali compartilhar. Esse compartilhar é um link onde vai ter só essas informações aqui, tá? Que estão nessa fase, que é contato por e-mail, que tem aqui nessa, nível de maturidade do lead, etc. A gente enviando este link aqui para a sua pessoa que vai receber, ela consegue responder através de um formulário público e essa resposta vai cair automaticamente para você, né, lá no teu card, tá bom? E aí, você consegue, através do e-mail template, enviar este formulário, dar uma atualizadinha ali, você consegue enviar esse formulário para a pessoa responder. Então, teu formulário ele pode ser muito simples quando chegar nessa fase, pode ser só um botão realmente de você aprova ou não, né? E ter ali o sim ou não, e aí ele vai chegar ali para você respondido, e a partir disso você pode dar continuidade no teu fluxo, colocar regras de automação quando ele receber esse tipo de resposta e etc. Perfeito. É isso mesmo. Essa funcionalidade, como a Camila falou, quentinha, saindo do forno, e acredito que pode ajudar muito o pessoal, né? Então, podem, além, né, de compartilhar o link, como eu fiz aqui, né, clicando e enviando para a pessoa, mas também, quem sabe, né, por exemplo, colocando aqui no e-mail template, né? Então, criando um e-mail aqui, por exemplo, né, e colocando esse link daqui, né? Então, a pessoa ainda já recebe por e-mail, né, de forma automática. Então, facilita aí em dobro, vamos dizer assim. Vou só acrescentar que lá no e-mail template você consegue colocar esse link através dos campos dinâmicos também, tá? Então, quando você estiver construindo o teu e-mail template, você consegue colocar ele como um campo dinâmico. Não só na página do e-mail template mesmo, de construção. Isso.
ali nos campos dinâmicos, você consegue, ó, link público da fase atual. E aí você vai na fase que você quer, né? E pega este linkzinho público aí. Perfeito, muito obrigado. Seguindo, pessoal, qual que é a nossa próxima pergunta? A gente tem, vou continuar aqui, uma pergunta da Amanda. Ela está perguntando, da mesma forma que abre uma solicitação via portal, o e-mail é encaminhado, né, automaticamente com o Request Tracker, que é uma funcionalidade para outras pessoas de fora da organização, que não fazem parte, né, do teu pipe, conseguirem visualizar as demandas que eles abriram. E ao concluir essa solicitação, ela quer saber se é possível que um e-mail seja encaminhado para o solicitante informando a conclusão desse chamado, sem que ela precise criar uma automação de envio de e-mail para cada pipe. Existe essa funcionalidade ou é configurado com automação mesmo? Então, eu posso responder essa daí também, se vocês quiserem. Perfeito. Perfeito. Então, Amanda, você realmente só vai conseguir enviar essa resposta com o nosso e-mail template, né? Quando esse card finalizar mesmo. Do contrário, ele só recebe para visualizar realmente, ele recebe esse primeiro e-mail com o link, né? Para direcionar para o Request Tracker, para ele visualizar como que está sendo essa demanda dele, como que ela está sendo tratada. E aí, para avisar que a demanda foi concluída, realmente só através da funcionalidade de e-mail template. Perfeito. Acho que vale deixar aberto para a Amanda se ela quiser reforçar mais informações ou se a gente conseguiu ajudar ela, mandar algum comentário no Q&A ou direto para a gente como panelist. Acho que a gente pode seguir com uma dúvida da Marina. Eu acredito que ela deve ter mandado enquanto a gente trazia algumas questões dela lá no início da nossa conversa. Ela fala mais ou menos assim, Lucas. Oi, pessoal. Para a opção de travar o form, seria possível através de um form pré-preenchido ou initial values, pois a solução que passaram teríamos que ter todos os CNPJs dos clientes como informação aberta. Daí não seria legal para os clientes mesmo. Já vi uma utilização para casos de vagas abertas. Cami, você que é mais experiente, já passou por algo dessa natureza? Consegue ajudar a gente a destrinchar um pouco essa dúvida da Marina? Então, essa é uma questão até de segurança da informação, né? Então, Claro. a gente não aconselha, quando você tem esse tipo de informação, né, muito sensível, a gente não aconselha realmente que ela esteja no formulário público. Então, tem bastante gente que coloca, por exemplo, um database, né, com informações como CPF, como CNPJ, etc., tudo isso, num formulário público, que não é legal. Uma forma da gente ocultar, né, isso seria através das condicionais. Então, é até um hackzinho assim, né, vamos dizer, que com as condicionais lá no formulário público, você pode, por exemplo, dar para as pessoas um tipo de senha, alguma coisa assim, e só se aquilo for igual à senha que você forneceu para ela, ela consegue abrir os outros campos. Essa é uma solução bem paliativa, sim, né, aqui do pessoal, que eu já vi vários clientes usando. E aí ela fala ali também do initial values, né? Seria possível através de um form pré-preenchido. O initial values, nesse caso, você teria que já ter, na verdade, em um outro pipe, né, todas esses CNPJs aí,
para você conseguir enviar um segundo formulário para ela preencher, né? Então, através do Initial Values, a gente consegue unir informações, né, de um pipe, como mais ou menos o que a gente fez aqui agora com os formulários nas fases, né? Então, você está enviando o link de um outro formulário para essa pessoa responder, e com o Initial Values, para quem não sabe, é uma funcionalidade de API, onde você consegue predeterminar campos já preenchidos para que a pessoa que vai preencher o teu formulário, né, não precisar preencher. Então, pode ser o nome de uma empresa, pode ser também um CNPJ, como a Marina comentou ali. É uma funcionalidade bem mais avançada, tá? Então, não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas quem quiser saber mais sobre isso, a gente tem alguns materiais ensinando a fazer, posso mandar aqui no chat também. Mas só para resumir ali a pergunta da Marina, realmente acho que seria o caso da gente entender a fundo, junto com o teu gerente de contas, qual que seria a melhor forma para você, né? Nesse caso, como que você ficaria mais confortável apresentando esse formulário aí para os teus clientes, fornecedores, etc. Então, a gente tem essas dicas aí, né, de como que a gente consegue fazer, mas acho que vale entender caso a caso e até procurar uma solução alternativa aí, de repente pode surgir. Se vocês tiverem alguma coisa a acrescentar, fiquem à vontade. Não, perfeito, Camila. Realmente, eu ia pela questão, como a gente tinha mostrado agora, né? Então, de mandar esse e-mail, né, numa segunda fase, onde, como ela citou, né, já tem uns campos, vamos dizer, pré-preenchidos, né? Esse e-mail é enviado, né? Então, aqui com esse link, né, do formulário de uma segunda fase, por exemplo, a pessoa preenche e ele já volta, né? Então, vamos dizer, ele acaba não sendo tão público assim como o formulário inicial, né, ou com dados iniciais ali. Então, né, vocês podem deixar ele aqui, vamos dizer, mais sossegadinho e só enviar via o template de e-mail mesmo, né? Mas são opções, né? Até esse hack da senha é uma boa, isso eu não sabia. Perfeito. Seguimos para qual pergunta? Da Marina também tem a ver com o card pai e filho ali, que o Antônio tinha explicado. Opa, Perfeito. me mutei. Ela está falando em relação à automação reversa do card pai e filho. Ela viu lá na nossa comunidade, então, até pegando o gancho da Marina, pessoal, quem ainda não entrou na comunidade, a Esté já mandou ali o link, vou pedir para ela mandar de novo para vocês. Tem muito conteúdo lá, muitas dúvidas que são respondidas, tá? Ela viu que tem a opção de linkar o card filho com o card pai e gerar um card filho para o card inicial do filho. É uma confusão. Ela até colocou aqui, meio confuso, mas com o vídeo que tinha lá na comunidade, ela não entendeu se funcionaria na prática. Marina, vou te confessar que este vídeo eu não vi ainda, tá? Então, até, não sei se algum dos meninos já deu uma olhada nisso, mas eu acredito que se a gente já encontrou uma solução para isso, né, de fazer essa conexão com o card filho para conseguir fazer essa automação que você está querendo, acredito que vale a pena a gente, mais uma vez, sentar com o gerente de contas, né, e verificar a melhor solução para você. Ver o que você entendeu que não funcionaria muito bem, né, e traçar a melhor forma de fazer isso acontecer. Antônio, não sei se você quer acrescentar algo.
Não, acho que é isso, eu estou tomando nota, porque a Marina é minha cliente, então eu já estou aqui, preciso estudar para entender o que acontece para poder ajudá-la. Marina, vamos conversar. Aí, ó, já temos uma conexão aí ao vivo, né? Total, é sobre isso esse espaço. Já prepara a agenda, socorro. É isso aí, bora lá. Perfeito, pessoal. E aproveitando então esse momento, né, a gente acabando aí com essa resposta da Marina, em que o Antônio vai dar uma situação posterior, reforço para vocês, né, o convite, então, mandem suas perguntas aqui no botão do Q&A, tá? Então, vocês podem mandar sobre qualquer questões, tá? Automações, templates, sugestões, boas práticas, relatórios. Então, o que vocês desejarem, tá? Coloquem aqui no botão de Q&A, tá? Qualquer uma das perguntas. O que vocês tiverem de dúvidas, aproveitem esse momento, reforçando também, né, sobre os momentos aqui do Sessão de Tira Dúvidas. Então, acontecem todas as terças e quintas, às 11 horas, tá? Das 11 ao meio-dia. Na quarta-feira, elas acontecem, então, às 2 da tarde, no horário do Brasil, em inglês. Tá? Fiquem à vontade também para participar. E como o pessoal colocou aqui no chat, né, o link da comunidade. Então, nesse caso, né, até um exemplo prático aqui, a Marina viu, né, estava com uma dúvida, ela foi lá na comunidade, procurou, né, ela poderia até ter colocado essa pergunta novamente, caso ela não achasse, e outros usuários do Pipefy, né, colocariam ali uma resposta. Então, isso é muito legal, pessoal. Fica esse convite para vocês participarem da comunidade. Há muita troca de networking, de informação, boas práticas, tudo lá na comunidade, tá? Então, reforço esse convite para vocês. Maravilha, Lucas. Eu acho que nesse momento a gente espera um pouquinho, ver se surgem mais dúvidas. Lembrando, pessoal, que o melhor lugar para mandar suas dúvidas para a gente é pelo botão de Q&A aqui, geralmente para vocês acho que vai estar na barra inferior, junto do chat e outras informações. Então a gente aguarda por mais pelo menos uma ou duas perguntas, que a gente está quase chegando no nosso tempo limite também. Perfeito. E como o Antônio citou, né, é sempre bom o pessoal reforçar, né? Então, por exemplo, aqui, a Marina, ela pode ter até entrado depois, né? Eu acredito que ela entrou já no começo, felizmente, mas ela pode ter entrado depois, né? E as perguntas delas já foram respondidas. Então, os vídeos são gravados, tá? Então, a gente disponibiliza novamente na comunidade e no canal do YouTube do Pipefy, tá? Então, a gente tem essas duas opções para vocês verem esses vídeos depois. Mas o ponto aqui que eu queria reforçar é: então, a Marina, ela teve as suas perguntas respondidas primeiro, né? Por quê? Porque ela preencheu o formulário que o pessoal vai colocar aqui o link aqui embaixo, tá? Então, pessoal, podem colocar ali, né, nesse formulário suas dúvidas para quinta-feira a gente responder. Se quiserem aproveitar, né, colocarem imagens, anexos, tá? Fiquem por ali. Acredito que é mais rápido, né? Se vocês, eu tenho, por exemplo, algum compromisso 11h30, né, na quinta-feira, queria que a minha fosse a primeira resposta. Vocês já enviam esse formulário, né? E eu tenho certeza que vocês vão ser os primeiros a serem respondidos, tá? Maravilha, Lucas. A gente recebeu aqui já uma nova pergunta da Natália. Ela falou aqui que ela tem um processo cíclico, que é de faturamento. Então, todo mês ela fatura, né, um número X ali de clientes, e por ser um serviço recorrente, no mês seguinte ela vai voltar a faturar eles novamente. Então, ela quer saber como que eu passo esse tipo de processo para o Pipefy. Natália, essa é uma ótima pergunta. E é possível, sim, você criar esse tipo de recorrência aqui no Pipefy. Então, como que você vai fazer? Não sei se o Lucas vai mudar de pipe ali, a gente pode continuar nesse, sem problema. Perfeito. Se quiser voltar para o outro, não tem problema também. Mas, basicamente, como que a gente consegue fazer isso? Então, você vai criar, né, o teu processo ali com as fases que você quer. E qual que é o famoso pulo do gato aqui? No Pipefy, a gente tem a funcionalidade de automações, tá? Então,
Então, se a gente for ali em automações, a gente vai ter uma série de eventos que a gente pode ter como gatilho para criar outras ações. Então, vamos criar uma nova automação aqui. E você me falou que isso é recorrente, né? Então, a gente tem ali embaixo atividade recorrente, tá? Então, essa funcionalidade aqui, pode clicar, a gente vai conseguir definir a recorrência e a ação. Então, se você está falando que todo mês você vai ter este mesmo número de clientes, então a gente pode definir o dia do mês, então, vai ser todo dia 1º. E você pode definir a hora também, às 9 da manhã. E aí você só tem 2 opções, ou criar um novo card em um pipe, ou mover o card para uma fase. No teu caso, é criar um novo card, né? Então, você vai criar um novo card neste mesmo pipe que você tem, que é o nosso prospecção ativa ali. Então, dentro do teu pipe, você vai ter essa recorrência todo mês, sem que você precise, né, ir lá e criar tudo de novo. E aí, como que você vai fazer? O nome essas informações que você tem aqui, elas podem ser tanto colocadas como pré-digitadas, então você pode colocar o nome da empresa. Então, vamos supor, eu quero que crie todo mês um nome. Pode digitar um nome ali, Lucas. Você consegue digitar um nome. Então, todo mês ele vai criar um nome com essa empresa. Ou você pode utilizar os campos dinâmicos, tá? Então, no campo dinâmico, você consegue pegar atributos de outros, dos cards mesmo que você já tem. No caso aqui, a gente não tem nenhum, né? Então, mas você pode predeterminar que ele crie, né, tanto nomes que você já sabe que todo mês precisa ter, quanto pegar de campos dinâmicos. Então, acredito que isso resolveria para você. Se você quiser ir mais a fundo nisso, saber como que você cria esse processo da melhor maneira possível, acho que, não sei se você sabe quem é o teu gerente de contas, mas procurar ele, ou envia para a gente, né, nesse link que a gente já mandou aí no chat, de perguntas com mais detalhes para que a gente possa até entrar em contato com você e mostrar uma solução mais personalizada, tá bom? Perfeito, muito obrigado, Camila. Acho que essa atividade recorrente é excelente, principalmente para esse processo que ela citou, né? Então, finalzinho do mês, né? Por exemplo, ela faturou, né? Ele mesmo volta, né? Para o mesmo pipe, né? Aqui a gente, como é um pipe novo ali de template, a gente não tem essas informações pré-preenchidas, né? Para selecionar. Mas caso tivesse, né? Fosse um pipe mais robusto, essas informações já estariam aqui, né? E seria como que, né? Criaria um novo pipe com o mesmo nome, né, com todos os mesmos dados, lá na fase inicial, né? Então, ela teria todo mês para passar no processo e ele ser finalizado. Então, o que é legal, né? Então, eu não preciso ir lá no final do meu mês, né, puxar o que já foi feito e puxar esse mesmo card para a primeira fase, né? Porque se fosse dessa forma, eu perderia informações, né? Depois que eu puxasse um relatório. Então, há quantas vezes, por exemplo, eu faturei, né, a Lucas SA, então já criei até uma sociedade anônima aqui para mim. Então, quantas vezes eu faturei a empresa do Lucas, né? Qual foi a data? Qual foi o prazo? Em janeiro, pô, foi muito rápido, em fevereiro não foi, né? Então, se fosse dessa forma manual até, a gente perderia esses relatórios, perderia dados. Então, nessa forma aqui fica muito legal. E vou até acrescentar, aproveitando que eu lembrei, caso você não queira colocar essa atividade recorrente, você pode também, dentro do seu pipe, você pode utilizar a automação também para criar um novo card quando esse card que você falou foi finalizado. Então, você vai utilizar também as automações, mas só quando ele for finalizado. Então, talvez, não sei como funciona o teu processo, talvez você não possa criar, né, um faturamento se o outro não foi faturado ainda, né? Então, para não ter essa duplicidade aí sem necessidade, você pode ali, quando um card entrar na fase, por exemplo, vamos supor que é lead qualificado ou desqualificado, não sei.
alguma fase final ali do processo, tá? Você pode criar ali um novo card em um pipe. E aí ele vai ter também essas mesmas informações que você pode pegar através dos campos dinâmicos. Então vai depender realmente do teu processo, como que ele funciona, né? Então a gente tem essas opções aí, vale a pena a gente dar uma olhadinha, ver qual que seria melhor no teu caso. Perfeito. Nesse aqui até acho que a diferença dos dois, né, Camila, no recorrente, né, mesmo vamos supor que ela não tenha chegado numa fase final, né, não tenha faturado, né, como é um novo mês, ela vai precisar, né, ter uma nova fatura, vamos dizer assim. Já nesse caso aqui não, né? Então ela precisa realmente chegar numa fase final em que ela faturou ou não, né, ou, por exemplo, desqualificou, cancelou essa fatura, essa nota, né, para criar um novo card no pipe. Então, talvez, né, dependendo do processo dela, tenha essas duas opções. Né? Se for algo recorrente, realmente mensal e está ali, independente se foi faturado ou não, né? E uma segunda etapa aqui, se realmente só se for faturado, que cria esse novo card. Exatamente. Perfeito. Não sei se temos mais alguma pergunta. Caso contrário, pessoal, estamos aí no último minuto, né, para falar a verdade, e já estamos aqui encerrando. Então, pessoal, não sei se a gente tem mais alguma pergunta. Não, não temos, Lucas. Não chegou nenhuma nova pergunta aqui. Perfeito, pessoal. Então a gente vai encerrar por hoje, tá, a nossa sessão de tira dúvidas e reforço então todos, né, os nossos convites que a gente já fez, né, tanto em relação à comunidade, para uma troca de boas práticas, de networking, e as sessões de tira dúvidas, como a de hoje, que acontecem todas as terças e quintas às 11 horas. Tá, pessoal? Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado, Antônio, Stephanie e Camila, pela presença e pela ajuda. Tá, pessoal? Foi um prazer aqui ter esse momento com vocês. Um abraço. Obrigado, Lucas. Até mais. Obrigada, Tchau, tchau. pessoal. Até mais. Boa semana, gente.